Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos conversar um pouco sobre isso que eu acabei de ler? Eu acredito que a igreja tem visto o não pecar de uma forma muito tóxica. Talvez essa palavra seja muito forte para isso, mas é a realidade que eu vejo. Talvez você já ouviu isso desde que se converteu ou desde criança, mas o único propósito para que a gente não cometa nenhum tipo de imoralidade sexual, para que a gente não fale palavras tolas, para que a gente não minta e que a gente não esteja envolvido em coisas infrutíferas das trevas, como Paulo disse, é para que a gente veja Jesus. O propósito de não pecar não é para que você esteja no padrão da igreja, para que você seja bom o suficiente para viver em comunidade. Na verdade, o motivo de você não poder pecar e, na verdade, lutar contra isso, porque pecar nós vamos todos os dias, mas a gente precisa lutar contra isso e esmurrar nossa carne, como Paulo fala, porque o próprio Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se a gente não tentar o tempo todo e não lutar o tempo todo com a nossa carne para que a gente seja santo o suficiente, por mais que aqui na Terra nós nunca seremos santos suficientes, mas de certa forma a gente fica mais com o nosso espírito mais conectado com Deus. E a partir disso a gente pode receber revelações do próprio Deus acerca da nossa vida, da nossa rotina, da comunidade que a gente está, do nosso país, enfim, daquilo que Deus quiser falar pra gente. Então, a falta do pecado que gera santidade, ela tem um único propósito, que é a gente se achegar mais perto de Deus. Antes de Jesus vir, o nosso propósito era fazer sacrifícios de animais, de alimentos, expor todos eles no altar do Senhor, para que Deus recebesse aquele sacrifício de alguma forma por um tempo ele aceitasse nosso pedido de desculpa. Só que depois que Jesus veio e o sacrifício foi feito de forma definitiva, porque ele veio como cordeiro, que antes era usado para sacrifício, só que ele veio como cordeiro perfeito e imaculado. A partir disso, a gente não precisa mais de sacrifícios de objetos ou animais, alimentos, para que a gente receba o perdão de Deus. Mas a gente precisa se sacrificar. Agora o sacrifício não é mais de coisas terceiras. Agora o sacrifício é dentro de nós. E esse sacrifício deve ser feito exatamente da mesma forma, matando a nossa carne, se sacrificando todos os dias, sendo sensível todos os dias. E nós só conseguiremos isso a partir do momento que a gente lê a palavra, refletir sobre a palavra e fazer a oração em cima dela.
Hoje, essa parte que eu li para vocês foi parte do meu devocional. Quando eu li, eu sempre vejo que a gente fala muito dessas coisas, mas a gente não vive muito bem elas. Então, quando eu li, eu pedi muito para Deus gerar tudo isso no meu coração, para que Ele purificasse meu coração, os meus lábios e que da minha boca saísse só coisas que edifiquem, tanto a igreja como qualquer outra pessoa a quem eu me referi. Isso é o que realmente vai fazer com que a gente se aproxime do Senhor, porque Deus não quer pessoas perfeitas. E Ele também não acredita em igreja com pessoas perfeitas, porque isso é impossível. Mas Ele quer que a gente viva em extrema segurança de que pelo menos estamos tentando, sabe? Pelo menos a gente está pedindo para que Ele purifique o nosso coração e para que a gente seja mais sensível ao que a gente vai falar, a opinião que a gente vai dar, a forma como a gente vai agir e como a gente vai se relacionar com outras pessoas. Então, por exemplo, se você ainda não é casada ou não é casado, como você vai se referir a uma outra mulher ou um outro homem? Como você vai se portar na presença deles? Tudo isso reflete a nossa santidade ou a falta dela. Então, na verdade, não é para que os outros vejam, mas a gente faz para que Cristo veja a importância que a gente dá para tudo aquilo que Ele fala para a gente fazer, para todas as formas de agir, de falar, de pensar que Ele pede para que a gente viva. A gente mostra para Ele que a gente está vivendo e a gente mostra para nós mesmos que a gente é capaz de ser cada dia mais próximo de Deus se o nosso coração estiver voltado para isso. Então, eu não sei se talvez você está em um lugar, uma liderança que te ensina a não pecar para que você seja perfeito, mas Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer que você ame a Ele e demonstre isso através das atitudes. Depois, em outros lugares, Paulo fala que seguir todas essas coisas que ele lista é uma forma da gente mostrar o nosso amor por Jesus. E quando a gente não faz, a gente desobedece a ele e automaticamente a gente não demonstra amor por ele. Só que o relacionamento com Jesus, ele é igual ao relacionamento com qualquer outra pessoa. Se a gente não demonstra amor, se a gente não demonstra respeito e obediência, o relacionamento meio que se esfria. E Paulo depois vai falar que o pecado, ele cauteriza a nossa mente e a nossa percepção em relação a Deus. Então, todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente é tentado e a gente cede à tentação, ela tem um fundo, uma raiz que talvez seja isso. É o fato da gente não fazer isso. O fato da gente aceitar ver ou conviver com imoralidade sexual. O fato da gente ficar o tempo todo falando coisas que não deveriam. O fato da gente estar sempre deslizando em coisas muito simples da nossa rotina abre brechas para que a gente tenha tentações e a gente não consegue ser forte o suficiente para não ceder. E aí a gente acaba cedendo, e aí a gente acaba pecando, e aí o pecado vai cauterizar a nossa mente, a nossa percepção sobre Deus. E aí, através de tudo isso, a gente se esfria e Deus vira só um ser superior que cuida da nossa vida e que um dia talvez vai voltar. Porque é essa história que a gente ouve. Sendo que se a gente seguir poucas coisas que eles falam, que Jesus fala, Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, a gente consegue ter um relacionamento mais profundo com Deus e automaticamente saber da opinião dele sobre a nossa vida e sobre as outras coisas, porque a palavra de Deus fala que ele revela segredo aos seus amigos, ele quer ter relacionamento. Então, essas regras, na verdade, elas são conselhos para que, se a gente cumprir todos eles, ou pelo menos tentar todos os dias, lutar para conseguir todos os dias,
a gente consegue se sentir 1% cada vez mais próximo de Deus. E aí ele pode revelar os seus segredos para nós, porque nós iremos nos tornar amigos dele, através disso, dessa rotina de, de vigilância e intencionalidade em todas as nossas falas, em todas as nossas atitudes. A gente precisa fazer com a intenção de que Deus veja e nos aprove. A única aprovação que nós precisamos é de Deus. Então, não siga isso para ser perfeito, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar e você vai acabar não entendendo a percepção de Deus em relação a isso. E aí você vai só fazer para obedecer a homens, e isso vai te gerar um temor de homens. E aí você vai acabar querendo fazer sempre para ser aceito por pessoas e não por Deus. Mas siga a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para que Deus se agrade de você. Esse é o único propósito. Eu pretendo fazer mais vídeos nesse formato, então se você gostou, é só se inscrever no canal e curtir esse vídeo para o YouTube entender que você quer receber mais vídeos como esse. Tchau!